A paz do Senhor. Hoje a palavra está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? O Senhor hoje quer nos ensinar com essa palavra, e muitas das vezes o que nós achamos que estamos fazendo certo para Deus, nós estamos fazendo errado. O que nós estamos fazendo errado, nós estamos fazendo certo perante Deus. Mas, pastor, como assim? Porque tudo que nós temos que fazer, antes de nós fazermos, nós temos que pedir orientação a Deus. Porque assim nós não faremos coisas que desagradam o Senhor, que não glorificam o nome dele. Porque você vê aqui como ele está dizendo aqui, ó, é o anjo da igreja que está em Sardo, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Você vê que aqui Jesus estava explicando que eles faziam em nome de Deus, em nome de Jesus, porque ele diz aqui, ó: sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ou seja, faz em nome de Jesus, mas está morta, vazia. Por quê? Porque você está indo com a força do seu braço, do seu entendimento. Deus tem dado uma direção para você e você está indo ao contrário, acreditando que tem que ser daquela forma e daquela forma que Deus está se agradando. Mas você não consultou a Deus. E quando você consulta, você não faz. Você faz na força do teu pensamento o que você acha. O que é isso? Por que você toma essa atitude? Por quê? Porque você quer receber o que você quer, mas não quer receber o que Deus tem preparado para ti. Porque o que você quer te agrada a carne, mas não está agradando a Deus. Por isso que o Senhor nos ensina que Deus se agrada mais no obedecer do que uma oferta. Por quê? Porque quando você obedece a Deus, você tem confiança de Deus e Deus vai te instruindo conforme você vai andando. Entenda algo, eu e você vivemos pela fé. Aquele que vive pela fé vive pela palavra e pela palavra de Deus. E muitas das vezes, na sua grande maioria, a palavra de Deus ela vai contra os nossos pensamentos, nossos desejos, porque a carne está sempre em constante briga com o espírito. E essa briga faz com que nós desviemos o foco da palavra da vontade do Senhor. E às vezes Deus nos repreende para voltarmos ao caminho dele, para entendermos o que Deus quer na nossa vida, para que nós possamos guardar e ser fiel até o final, como ele está dizendo nessa palavra aqui, ó. Ser vigilante
e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então analisa todo dia, hoje é mais um dia. Analisa como que está a tua fé. Seja vigilante, analisa você, para que você possa ver se você está indo no caminho que aqueles ímpios estão indo. Porque às vezes o que acontece, muitas das vezes o que está acontecendo nos dias de hoje, as pessoas estão indo nas igrejas não para adorar a Deus, mas sim por causa de amizade, porque ela gosta do pastor, ela gosta dos irmãos, ela gosta do jeito da igreja, ela gosta do movimento da igreja, gosta do louvor, mas ela esquece que a salvação é individual. A pessoa está lá para quê? Para aprender a palavra. E a igreja que não ensina a palavra nos dias de hoje, essa igreja, as pessoas que vivem nessa igreja não vai conseguir suportar o que tem que suportar dos dias que estão por vir. E já está sendo abalado hoje. É só você olhar ao seu redor. É só ver como que você está se comportando nas lutas que você está enfrentando, como está a tua fé. Você está desanimado, está triste, está angustiado, está abatido, não sabe o que fazer. Por quê? Porque a palavra não entrou dentro de você. Por quê? Porque você quer ouvir o que você quer, mas não o que Deus quer transformar. Porque o que Deus quer transformar a sua vida vai contra os teus desejos da carne. Mas quando você coloca a sua vida no altar do Senhor, aí muda a história. Aí o que aconteceu com essa igreja aqui. E através dessa palavra o Senhor está nos, assim, nos ensinando e nos mostrando que nós temos que vigiar para que nós possamos não cometer, para que não possamos cometer os mesmos erros que essas igrejas estavam cometendo. Ele diz mais, ó, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a horas sobre ti virei. Você está vendo? O que o Senhor quer nos mostrar? Que nós temos que estar sempre lembrando da palavra, vigiando, se arrependendo. Por quê? Porque o vigiar, quando ele está dizendo aqui que ele virá como ladrão, é um exemplo muito simples. Se eu e você hoje, o Senhor é dono do nosso ar que respiramos. Se você hoje está vivo, porque a misericórdia do Senhor foi grande na sua vida no dia de hoje. Se ele falar acabou, acabou. E aí? Ele veio para você. Você não sabe quando você vai vir. Você não sabe o que vai acontecer daqui meia hora, daqui 10 minutos para frente. É por isso que você tem que estar sempre o quê? Guardando a sua vida. Por isso que você tem que aprender separar a sua vida carnal da sua vida espiritual. A sua vida espiritual tem que dominar a sua vida carnal. Enquanto a sua vida espiritual não domina a sua vida carnal, você continua ainda vivendo uma só vida. E aí o que acontece? Aí qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer tribulação que entra, que venha contra você, você se abala, você se abate. E hoje o Senhor está nos ensinando que nós temos que vigiar. Ele está mostrando aqui, ó, lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-se. Vendo? É o que você tem ouvido? É a palavra do Senhor. Guarda ela, viva ela, se converta, se arrependa dos seus pecados. Hoje é mais um dia que você tem a oportunidade de pedir perdão para Deus e começar de novo. Através dessa palavra, deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Aceita a palavra e se analisa. Veja como você está se comportando. Porque você tem que colocar em primeiro lugar Jesus Cristo na sua vida. Se você não ter Ele como seu Salvador e único, colocar Ele em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, o que vai ser da sua vida terrena? O que vai ser da sua vida espiritual? Você vai ficar esperando um dia um milagre acontecer, um dia as bênçãos do Senhor você querer viver? Não. É começar a buscar hoje, é começar a se converter, é começar a ler a Bíblia todos os dias, é orar todos os dias, ter um compromisso com o Senhor, colocar Deus em primeiro lugar. Aí você reivindica as bênçãos do Senhor, mas você está fazendo o contrário. Você quer as bênçãos, as promessas do Senhor sem antes se converter. Não vai acontecer. Não vai acontecer.
É ilusão. Não adianta você fazer voto, você fazer campanha, não adianta ser ilusão do homem. Não é assim que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Passou disso, é ilusão do homem, para que você venha ter uma esperança vã, para que você venha ficar preso sempre na igreja, sempre dependendo de homem para orar por você. E o Senhor hoje está mostrando para você: se arrependa. Ouve a palavra, não se esqueça, pratica ela, para que você venha ser livre e a glória do Senhor venha resplandecer sobre você. Porque se Jesus volta hoje para você, o que você tem para apresentar para Ele? Ele diz mais aqui, ó. Mas também tem em Sardos algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Está vendo? Como que está as tuas vestiduras? Como que você está? Então comece a visitar, comece a se analisar, comece a ver como estão as suas vestiduras. Por quê? Porque se você não olhar como estão as suas vestiduras, como que você vai ver a glória do Senhor? Entenda algo, Jesus Cristo morreu na cruz por você. Ele morreu, o sangue dele, ele derramou por você para que você venha ser limpo, para que eu venha ser limpo, para que todo aquele que crê nele venha ser limpo. E como que Deus vai permitir que suas vestiduras fiquem manchadas? E hoje ela está dizendo para você: limpa suas vestiduras, peça perdão para Deus, recomeça de novo. Busca no Senhor o entendimento, o discernimento, para que você possa fazer a vontade dEle. Porque só assim você vai ver a glória dEle na sua vida. Porque assim você vai entender a palavra e vai viver conforme a palavra. Quando você vive conforme a palavra, você começa a entender o que você tem no seu coração. É somente Deus e você sabe, mais ninguém. Agora, quando você não vive na palavra, você começa a falar para todos o que está no teu coração. E ali Deus está afastado de você. Está com dúvida? Vamos lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 33. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. Quem tem a sabedoria do Senhor, ele fala com ele. Ele fala que é para você andar prudentemente, para você ficar calado, para você falar somente palavras de abençoar, palavras para prosperar, palavras para salvar. Agora, muitas das vezes, o que você faz? Você coloca seus lábios para amaldiçoar, para maldizer, para reclamar, para murmurar. Por quê? Porque você está falando que a boca, o coração está cheio. E ele está dizendo aqui, ó, no coração do prudente repousa a sabedoria. A sabedoria da palavra tem que estar no teu coração. O que Deus colocou no teu coração, ninguém precisa saber. Eles só vão saber o que Deus colocou na sua vida quando você receber a bênção e a vitória. Mas você fica falando para todo mundo, cada atitude que você vai tomar, você fala. Você fala da sua vida sentimental, da sua vida financeira, você fala das lutas que você está passando no casamento, das dificuldades, e você quer fazer isso, quer fazer aquilo, e fala para um e fala para outro, e reclama. Parece que você quer se colocar de vítima para as pessoas te aconselhar. E você não precisa de conselho do ímpio, você precisa de conselho da palavra do Senhor. E por quê? Porque você é escolhido do Senhor, você é uma escolhida do Senhor. Você tem que tomar tua posição em Cristo. Ou você toma tua posição em Cristo, ou você vai ficar na ilusão de que tudo, que um dia Deus vai abençoar a sua vida em tudo. Para com isso. Receba essa palavra. Você vê que a igreja de Sardos, ali que fazia o povo, conhecia a palavra, mas mesmo assim andava nos pensamentos dele. Mesmo assim fazia a vontade deles. Mas ali Deus viu,
Jesus viu que ali ainda tinha pessoas que estavam com a vestidura limpa. Então comece a colocar a vestidura limpa. Comece a vestir a palavra do Senhor, revestir na palavra. Porque assim você vê a glória do Senhor na sua vida. Porque se você não fizer assim, você não vai ver a glória do Senhor na sua vida. Aí o que vai acontecer aqui, ó? Você vai estar aqui, ó. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. Então, no mundo espiritual, você é considerado como tolo, como tola. Porque o que fala muito se mostra para o mundo, e o que fala pouco se mostra para os anjos do céu. Por quê? Porque tem a sabedoria do Senhor. Então comece a usar a sabedoria do Senhor. Começa a sair dos seus lábios palavras boas, palavras positivas, e não conta para ninguém o que Deus tem colocado no seu coração. Você está passando por luta no casamento, por luta na vida sentimental, por luta na vida financeira, por luta na saúde. Não confesse a ninguém, não confesse palavras de derrota, confessa palavras de vitória. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e lá você chora, reclama, questiona, busca o Senhor. Se você está precisando de oração, precisando que alguém te ajude em oração, não fala detalhes do que você está passando. Essa só ajuda, fala assim, me ajuda em oração para me fortalecer espiritualmente em determinada área na minha vida, seja na família, seja na vida sentimental, seja na saúde, não detalha. Por quê? Porque só Deus sabe. Porque quando aquela pessoa orar por você nesse mesmo sentido, vai estar cumprindo a palavra do Senhor que diz: o que dois ligares na terra será ligado no céu, e o que dois desligares das terras será desligado do céu, porque vai estar em concordância. O detalhe, você conversa com Deus em particular, porque é em particular que você vai ver a glória do Senhor. Amém? Então pega essa palavra, põe ela no teu coração. Não deixa passar batido. Vigia como você está se comportando. Não reclama. Você vamos dizer assim, atrasando a bênção que o Senhor tem dado já na tua mão, porque você não quer pegar. Desperta. Assuma a tua posição como um verdadeiro cristão, como uma verdadeira cristã. Aí você vai ver a manifestação e a glória de Deus se cumprindo na sua vida, que é a palavra sendo realizada. Anda prudentemente. E o andar prudentemente começa por aqui, ó. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. Então não deixe ninguém saber. É só você e o Espírito Santo sabe. Amém? Abra teu coração. Deixa que o Espírito Santo possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.